Meus amados irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos à nossa querida Escola Bíblica Dominical. A aula já vai começar, mas gostaria de louvar a Deus pela tua vida. Você que ama e que participa da Escola Bíblica Dominical. A nossa Escola Dominical é um banquete da Palavra de Deus. Um banquete onde a nossa alma é alimentada com a verdade. Um banquete que nos capacita a vivermos sabiamente neste mundo e nos prepara para o mundo vindouro. Portanto, saboreie a palavra de Deus e não deixe de fora a tua família e os teus amigos. Que Deus em Cristo vos abençoe. A paz do Senhor, meu prezado ouvinte da Escola Bíblica Dominical, você que nos acompanha sempre aos domingos, juntamente conosco aprendendo a Palavra de Deus, juntamente conosco que fazemos parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Campina Grande, Paraíba. Você que tem sido um ouvinte nosso assíduo, não tem perdido as nossas lições, tem sempre nos acompanhado. Para nós é uma alegria, uma satisfação tê-lo sempre conosco. Hoje, 1º de janeiro de 2023, quero desejar a você um feliz ano novo e desejar a você que esse ano seja um ano repleto de bênçãos espirituais da parte do Senhor, de busca ao Senhor, de conhecimento da Palavra de Deus, de busca em aprofundar-se mais nos mistérios da Palavra de Deus, porque conhecendo a Palavra de Deus a fundo, nós conhecemos aquele a qual revelou a sua palavra, revelou-se através da sua palavra, que é o nosso Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo. Então, através do conhecimento dessa palavra, nós conhecemos esse Deus profundamente. Então, que esse ano seja um ano de bênçãos para vocês, de realizações. Esse é o nosso desejo. É o desejo que esse ano novo que se inicia seja um ano a qual você irá fazer os projetos de acordo com a vontade do Senhor e os seus projetos serão concretizados, em nome de Jesus. Então, antes de tudo, de nós iniciarmos o nosso estudo nesta manhã, eu quero fazer uma oração por você, para que Jesus venha derramar das suas bênçãos sobre a sua vida durante este ano, cada dia. E assim também que haja um despertamento na sua vida, para aprender a Palavra de Deus, para buscar mais ao Senhor, para buscar mais comunhão com Ele. Tá certo? Então, ore comigo neste momento. Eterno e soberano Senhor, Deus de infinitas misericórdias, queremos neste momento, Senhor, te agradecer por mais uma oportunidade que nos concede, Senhor, de atravessarmos mais um ano, pela qual passamos esse ano e adentramos esse novo ano, Senhor, nos teus santos e preciosos caminhos. Pedimos a Ti a Tua graça, a Tua proteção durante todo este ano, Senhor, que os nossos planos sejam confirmados de acordo com a Tua santa e preciosa vontade, Senhor, de acordo com os Teus planos, que nós venhamos a nos aproximar mais de Ti, que nós venhamos a sermos mais dependentes de Ti, colocarmos diante de Ti as nossas ansiedades, as nossas, Senhor, questões, os nossos anseios, aquilo, Senhor, pela qual nós temos, Senhor, projetado que seja de acordo com a Tua vontade. Meu Senhor, vem nos guardar e vem derramar sobre nossas vidas bênçãos espirituais, Senhor, porque sabemos que é isto que importa para nós. Bênçãos materiais e espirituais, porque as materiais serão acrescentadas, como fala a Tua palavra. Então, meu Deus, olha por cada um que sempre tem acompanhado este programa, que tem acompanhado esse estudo, Senhor, essa transmissão das lições bíblicas, que o Teu Espírito Santo venha cada dia mais tocar em seus corações, para que a fome de aprender a Tua santa palavra cada dia mais aumente, Senhor, e eles possam compreender a perfeita vontade Tua revelada através da Tua santa e preciosa palavra. Meu Deus, bendito e santo, nos ajuda também
durante o decorrer deste ano, ministrando a tua palavra, entendendo, Senhor, a tua vontade, procurando entender a tua vontade e assim transmitir para aqueles que estão ouvindo a tua santa e preciosa palavra. Senhor, meu Deus, é o que rogamos a ti neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus irmãos, graças a Deus por mais um ano que se inicia, e certamente Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Tem coisas grandes para realizar através da tua vida. Você é um instrumento de Deus. Então, se disponha ao Senhor para que Ele te use como ferramenta aqui na terra. Uma ferramenta útil, uma ferramenta que propague a santa e preciosa palavra dEle. Um instrumento pela qual venha proclamar as grandezas do reino de Deus. Então eu creio que você é este instrumento e Deus quer usá-lo ou usá-la poderosamente aqui na terra. Então abra o teu coração, abra a tua mente, abra a tua vida e entregue-se ao Senhor com toda a tua alma, para que o Senhor assim venha realizar coisas grandes através de ti. Amém? E hoje nós estamos iniciando um novo trimestre. O primeiro trimestre do ano de 2023. Então, o trimestre é algo maravilhoso, esse trimestre, porque nós temos como tema Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Então, estaremos falando durante este trimestre acerca justamente do avivamento. Então, o quanto é importante essa temática, porque nós nos últimos dias temos clamado por um avivamento. Temos clamado para que o Senhor venha avivar a sua obra. Temos clamado para que o Senhor venha derramar do seu Espírito Santo sobre a igreja. E é importante porque nós iremos aprender, diante de tanta confusão que há nos nossos meios, distinguir o que realmente é um verdadeiro avivamento. Aprendermos o que realmente constitui um avivamento. Então, a lição desse trimestre, que é comentada pelo pastor Elinaldo Renovato, que é o pastor da igreja ali em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Então, ele quem é o comentador deste trimestre, onde a nossa primeira lição tem por título o avivamento espiritual. A segunda lição tem a temática o avivamento no Antigo Testamento. Na lição número 3, nos traz o avivamento no Novo Testamento. A lição número 4, o ministério avivado de Jesus. Na lição número 5, o avivamento na vida da igreja. Na lição número 6, o avivamento no ministério de Pedro. Na lição de número 7, um mártir, Estevão, um mártir avivado. Na lição de número 8, o avivamento espiritual no mundo. Na lição número 9, o avivamento pentecostal no Brasil. Na lição de número 10, o avivamento na vida pessoal. Lição número 11, o avivamento e a missão da igreja. Lição número 12, vivendo no Espírito. E lição número 13, a última do trimestre, será aviva, ó Senhor, a tua obra. Então, em tempos oportunos, que essa lição chega até nós, porque realmente teremos muitas coisas a aprender acerca do avivamento e também fazer distinção de determinados movimentos estranhos que temos presenciado e realmente fazer uma distinção do que realmente é um avivamento daquilo que realmente não é avivamento. Então, a lição de hoje, que tem por título Aviva, o avivamento espiritual, o nosso textuário nos diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isto está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, e o versículo 14. A verdade prática nos diz: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Então, essa verdade prática sintetiza a temática da lição, de hoje que nós estamos estudando. Então, é uma verdade contundente que o comentador coloca aqui, humilhar-se diante de Deus, primeiramente,
buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos, isso aí constitui atitudes que precedem o avivamento espiritual. A nossa leitura bíblica em classe, que vai servir como estudo, a base do nosso estudo nesta manhã, está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12 ao 15, e no livro de Ageu, capítulo 2, versículos 5 ao 9. Nós iremos fazer essa leitura, apenas para que você se situe no texto base de estudo da nossa lição nesta manhã. Então diz assim: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Ageu capítulo 2, versículo 5. Diz: Segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então essa é a leitura bíblica que servirá como base para estudarmos a lição de hoje, onde tem por tema, por título, o avivamento espiritual. Sabemos que no decorrer das Escrituras, nós temos conhecido e muitas das vezes ouvido falar e pregar acerca de determinados avivamentos que aconteceram na narrativa bíblica. E é importante nós termos conhecimento dessas narrativas e dessas passagens bíblicas, porque serve de base para que nós venhamos sempre ter a esperança e buscarmos este avivamento na nossa vida pessoal e, consequentemente, na vida da igreja, que é justamente o corpo de Cristo. Então, se Cristo, nós iremos estudar uma das lições que nós vimos, que o avivamento na igreja. Então, se a igreja é o corpo de Cristo, claro que Cristo está avivado. Então, a igreja não pode estar morta espiritualmente, mas sim sempre manter essa chama viva. Então, nós, nessa lição de hoje, como vamos aprender esses conceitos básicos acerca do avivamento, o qual há algumas passagens das nossas escrituras nos falam, nos transmitem para o nosso entendimento, para que compreendamos justamente como acontecem esses avivamentos, o que é preciso para acontecer o avivamento, que ação acontece, desenrola, para que realmente nós constatemos que realmente está acontecendo o avivamento. Então, esses questionamentos, nós iremos justamente ter umas respostas durante essa aula de hoje sobre esses questionamentos. Então, primeiro tópico da lição, ele faz a pergunta, aliás, ele já traz esse questionamento, ou seja, o que é avivamento? Então, nós já trataremos desse primeiro tópico, fala o que é avivamento. Então, nós iremos justamente discorrer dessa questão que vem a ser o avivamento. Então, primeiro vamos definir ou dar uma definição acerca do avivamento. Claro que o nosso comentador, ele diz que o avivamento é uma intervenção de Deus. Ou seja,
se é uma intervenção de Deus, é algo que provém de Deus, é algo que realmente, para que haja, tem que proceder do Senhor. Sim, isso é a ação do avivamento, porque, primeiramente, ela procede do Senhor, porque veja que o avivamento espiritual. Então, aquilo que fala do espiritual, estamos relacionando essas coisas a serem procedentes do nosso Deus, porque Ele é quem produz. Então, a fonte principal deste avivamento é o Senhor, porque Ele é quem envia, ou seja, Ele quem dá esse avivamento, quem concede esse avivamento. Agora, para que Ele conceda esse avivamento, é preciso que haja algumas atitudes por parte de nós, individualmente, e de igreja no coletivo, né, que nós iremos ver. Então, é preciso que a gente entenda que, como uma definição bem mais clara, definindo esse termo de avivamento, que avivamento é tornar a vida ou a viver aquilo que estava morto ou aquilo que estava sem vida. Então, isso se chama avivar. Mas quando nós tratamos desse termo num contexto bíblico, num contexto espiritual, como avivamento espiritual, claro que a Bíblia não traz essa palavra avivamento. Embora que o termo avivar, o nosso profeta Abacuque, ele fala: aviva, ó Senhor, a tua obra. Então ele fala acerca de avivar, né? Então, quando nós falamos de avivamento espiritual, então avivamento espiritual nós podemos definir como uma renovação espiritual que causa mais fervor e dedicação a Deus. Então, esse avivamento é o que vai causar em nossas vidas. Primeiramente, vai causar uma renovação espiritual. E essa renovação espiritual causada justamente por esse avivamento vai me conceder mais fervor, fervor para servir a Deus, fervor para buscar a Deus em oração, fervor para orar, fervor para adorar o Senhor. Então, são elementos que o avivamento produz em nossas vidas. Então, é essa renovação, essa vitalidade, esse vigor espiritual que torna mais uma vez a tomar conta de nossas vidas. E é interessante porque geralmente quando nós aceitamos a Cristo, nós sentimos esta alegria em nosso ser, aquela fluidez do nosso coração, aquela disposição para fazer a obra, a disposição para orar, a disposição para ler a palavra de Deus. Então nós sentimos todo esse vigor. Mas com o passar do tempo, muitas das vezes pelas lutas diárias, pelas atividades cotidianas, pelas nossas obrigações e rotinas que adentramos diariamente, muitas das vezes nós também caímos no comodismo e esquecemos, muitas das vezes, de manter este vigor espiritual, esse avivamento em nossas vidas. Então, a lição de hoje, ela nos traz e nos faz um alerta acerca justamente da questão do avivamento, que nós devemos manter essa chama acesa. Nós devemos manter a chama do avivamento acesa, aquecida dentro de nós, porque como nós, no princípio, quando nós aceitamos a Cristo, então nós devemos manter este vigor. Claro que há uma diferença de quando nós aceitamos a Cristo e depois que já temos uma jornada caminhando ao lado do Senhor, porque nós adquirimos maturidade, nós adquirimos uma comunhão maior com o Senhor, já passamos a compreender determinadas coisas comportamentais e acerca do tratamento do Senhor para conosco. Então já aprendemos algumas coisas. Então não somos mais um menino tomando mais leite, como o apóstolo Paulo falava, mas já somos um crente maduro. Então essa jornada nos tornou maduro, mas não é porque nos tornou maduro que nós venhamos a nos esquecer daquele vigor espiritual, do prazer de servir ao Senhor, do prazer de estar louvando ao Senhor, de forma nenhuma. Então, nós devemos cada vez mais buscar mais, aperfeiçoar mais a nossa comunhão com o Senhor. Então,
primeiramente, quando nós já definimos que esse avivamento se constitui numa renovação espiritual que causa numa pessoa mais fervor e dedicação a Deus, então, será que há uma diferença entre avivamento e esses movimentos que nós vemos hoje nas igrejas? É claro que há uma diferença clara, não é? Porque o avivamento, ele produz barulho? Produz, sim. É uma consequência, mas nem sempre produz barulho. Por quê? Porque em determinados eventos nós vemos um mover do Espírito Santo de Deus, o Senhor derrama da sua graça ali, pessoas são batizadas no Espírito Santo, o poder de Deus cai, há curas, milagres, mas é uma manifestação do Espírito numa reunião. Então, mas o avivamento, quando ele acontece, ele começa a partir de algo intrínseco, não é, que move o coração da pessoa, de forma que aquela pessoa vai se sentir quebrantada, vai se sentir humilhada. Então, acontece um chamamento daquela pessoa para uma responsabilidade maior e de íntima comunhão com Deus. Então, o avivamento, ele é um chamado à comunhão com Deus. Ele é um chamado a uma intimidade maior com Deus. Então, essa é uma característica principal do avivamento, que é diferente totalmente de um movimento, de uma operação num culto onde o Espírito Santo é derramado. Porque ali a pessoa se alegra no Espírito, fala em outras línguas, o poder de Deus é derramado, não é? Claro, vidas se convertem, mas em muitas situações a pessoa é renovada ali, mas não é ali, constitui um quebrantamento em grande parte das pessoas, né? Então muitas das vezes envolve mais um emocionalismo e coisas que no avivamento envolvem a emoção, sim, mas essa emoção é uma emoção mais intrínseca, não é? Mais interna, mais individual, não é? Então, são essas coisas que a gente começa a ver o diferencial, a diferença entre um avivamento e esses movimentos do Espírito, tá? Então, primeiro, o que vem a caracterizar um verdadeiro avivamento? Então, para isso, nós temos que identificar o que realmente vem a caracterizar um verdadeiro avivamento. Então, um avivamento autêntico, ele tem algumas peculiaridades, né? Então, como eu já falei, primeiro, sua característica não é o emocionalismo, o barulho, né? O livro de Atos, ele descreve uma igreja que vive sob o mover do Espírito Santo, que, como está lá em Atos capítulo 2, versículo 47 a 52, que eu irei ler para que vocês acompanhem, justamente como era que acontecia na igreja primitiva após o batismo no Espírito Santo, que aconteceu ali. Então a gente começa a ver as características, os elementos que compõem realmente um verdadeiro avivamento. Então, Atos 2, 47. Vamos lá, né? 43, aliás, vamos lá, 43 ao 47, eu mencionei aqui errado. Atos 2, 42 a 47. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor, à igreja, aqueles que se haviam de salvar. Então, nesse trecho aqui, nós começamos a compreender
os elementos que realmente faziam parte de um verdadeiro avivamento. Eles tinham passado ali, recebido o batismo no Espírito Santo. Claro, foi aquele movimento, realmente receberam uma porção dobrada do Espírito ali, poderosamente, que foram tidos como embriagados, né? Então, realmente, o Espírito Santo tomou de forma poderosa, não é? Mas aqui a gente começa a ver a atitude cotidiana deles. Então, nessa atitude cotidiana é que realmente nós percebemos o que constitui realmente um verdadeiro avivamento. Então, primeiro, neste avivamento, nós lemos perseverança na palavra. Versículo 42, perseveravam na doutrina. Então, primeiro, perseverança na palavra. Então, todo avivamento autêntico está centrado em Cristo e em sua palavra. Não pode ter um avivamento que seja fora da palavra de Deus e que também seja alheio a Cristo. Então, primeiro, avivamento autêntico está centrado em Cristo e na sua palavra. Então, o surgimento de doutrinas antibíblicas é um sinal de que não há pureza no movimento. Então, determinados movimentos em que nós percebemos que não há uma manifestação que realmente é bíblica, não há uma manifestação que seja cristocêntrica, então certamente esse movimento não é realmente um movimento do Espírito, ou então realmente não é um verdadeiro avivamento. O segundo elemento era a perseverança na comunhão. Então, uma igreja avivada pelo Espírito do Senhor vive como um corpo bem ajustado, como Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Corpo bem ajustado. O Espírito gera unidade, o Espírito Santo ele gera essa unidade, né? As discórdias e facções são obras da carne, que são dissensões. E Cristo falou acerca disso lá no Evangelho de João, lá no capítulo 17, o versículo 21. Veja só o que aqui Jesus falou. Para que todos sejam um como eu, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Então, também, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, Jesus estava dizendo aqui que ele e o Pai eram um, e também os membros do corpo de Cristo deveriam ser um, em comunhão. Então, isso fala de comunhão, isto fala de união. Então, o avivamento gera isso. Então, quando uma vida está avivada, um verdadeiro e genuíno avivamento é gerado, é produzido numa pessoa, então, primeiro, essa pessoa vai ter um avivamento realmente através da leitura da palavra, vai se dedicar mais a Cristo, ela vai perseverar nessa comunhão. Então, se antes tinha inimigos ou ofendeu algum irmão pela qual estava sem comunicação com aquele irmão, com aquela pessoa, então automaticamente ele chega, faz as pazes com aquela pessoa. Isso realmente é o verdadeiro avivamento. Isso é o que, nesse trecho de Atos, que nós lemos, os elementos que compõem justamente um verdadeiro avivamento. O outro ponto é a perseverança na oração. Então, sem oração é impossível haver avivamento. E por quê? A oração ela nos leva a uma comunhão maior com o Senhor, a uma comunhão com Deus, que justamente desencadeia justamente todo o processo de renovação espiritual. Então, a oração é justamente a porta que vai abrir justamente todo o processo de avivamento em nossas vidas, de renovação espiritual. Por quê? Porque a oração ela nos conduz a uma intimidade maior com Deus. E claro, na oração nós conhecemos que através Jesus nos ensinou a orar, e quando fala daquela oração, ele mostra apenas os elementos como nós devemos orar. Então na oração constitui
Primeiramente, quando ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então ele está reconhecendo que o nosso Deus é santo, porque nós falamos que santificado seja o teu nome. Então, da mesma forma como ele é santo, nós devemos também santificar e ter esse espelho para nós. Então, venha a nós o teu reino, ou seja, nós trazendo o reino de Deus para próximo de nós. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, nós compreendemos e aceitamos a vontade soberana de Deus em nossas vidas, sabendo que Ele é quem governa todas as coisas, que somos dependentes justamente dele, dessas decisões que Ele toma para nossas vidas, sabendo que a vontade de Deus é perfeita e agradável para nossas vidas. Então, nós compreendemos isso através da oração, e a oração nós trazemos todos esses elementos. Então, o pão nosso, pedimos sobre o pão nosso de cada dia, né? Perdoamos as nossas ofensas, assim, pedimos o perdão das nossas ofensas, assim como nós também temos perdoado aqueles. Então, se nós queremos pedir perdão pelas nossas ofensas, aquilo que nós cometemos de errado diante do Senhor, então para que o Senhor venha perdoar, também é preciso que nós perdoemos aqueles que nos ofenderam. Então, a oração traz todo esse elemento. Então, nós colocamos essas coisas diante do Senhor. Então, quando nós pedimos ao Senhor essas coisas e nos colocamos diante dele, diante da soberania, reconhecendo o poder, a soberania de Deus, certamente eu não vou estar diante do Senhor de forma arrogante, mas de forma humilde. Então, essa humildade que nós estamos ali justamente pedindo a Deus é importante, porque nós estamos pedindo ao Senhor, então estaremos ali, acima de tudo, com coração humilde. Então, isso nos trata, essa oração trata com nossas vidas. Então, por isso nos leva a ter uma comunhão maior com o Senhor. Então, por isso, a porta de abertura para um avivamento espiritual, primeiramente, se encontra na oração e na palavra de Deus. Então, orando, tendo mais comunhão, a palavra de Deus, conhecendo mais o Senhor. Então, é importante. Então, outra atitude, outra característica de um verdadeiro avivamento, como foi relatado aqui em Atos, nós vimos perseverança em oração, e a outra é dedicação a missões. Ou seja, ele diz assim: não existe avivamento autêntico se a igreja não está fazendo missões. Por quê? Porque, primeiramente, quando esse amor que é gerado em nós, através da dedicação em oração, leitura da palavra, comunhão com o Senhor, quando nós obtemos comunhão com o Senhor e conhecemos mais o Senhor, nós conhecemos o Deus dessa palavra e sabemos que o amor maior do Senhor foi para nos resgatar. E esse amor que abunda em nossas vidas, nós queremos justamente que outras pessoas sejam alcançadas para que o seu coração seja transbordante deste amor de Deus, ou que sejam salvas e venham a conhecer a Cristo. Então é preciso dedicação também a missões. E outra também, ação social. Porque era isso também que os cristãos primitivos faziam, compartilhando os seus bens uns com outros, aqueles que tinham necessidade. Então fazer ação, benevolência, essas atitudes. Não que sejam pré-requisito para ser salvo, não, mas o salvo pratica as boas obras. Então é importante nós compreendermos e adentrarmos justamente nessas questões, porque isso faz justamente uma diferença. Isso nos mostra e nos apresenta uma diferença entre um verdadeiro avivamento e apenas um falso avivamento. Então, aqui os apóstolos tinham vivido a experiência do Pentecostes e agora mostra toda essa questão cotidiana, diária, a vivência diária dos discípulos de Cristo. Então, realmente, nós percebemos através desses textos que a alma dessas pessoas, ou seja, desses discípulos, era uma alma avivada, porque se dedicava à palavra,
se dedicava à adoração, se dedicava à comunhão com o Senhor, se dedicava à comunhão com os irmãos, se dedicavam a pregar a palavra e se dedicavam, acima de tudo, à ação social. Eles não ficavam satisfeitos se visse o seu irmão passando necessidade. Então, isso é o que constitui um verdadeiro avivamento. Então, perceberam essa diferença? O quanto há uma diferença entre um verdadeiro avivamento e apenas um determinado movimento? Então, o avivamento é algo que perdura. O movimento dura poucos dias, mas aquele que constitui uma vida avivada realiza todas essas coisas. Então, essas são as características de um verdadeiro avivamento. Então, meu prezado irmão, minha irmã, você que nos escuta nesta manhã, é um momento de reflexão. Essa lição nos traz uma reflexão maravilhosa. Com base nesses procedimentos dos discípulos de Cristo, da igreja primitiva, é importante nós fazermos uma reflexão e pensarmos: será que realmente eu estou com a vida avivada? Ou seja, será que eu estou realmente dedicando o meu tempo à oração? Será que eu estou dedicando o meu tempo à leitura da palavra? Será que eu estou dedicando o meu tempo à comunhão com o Senhor? Será que realmente o fruto do Espírito está sendo manifesto na minha vida? Então, são coisas que nós precisamos refletir, porque o verdadeiro avivamento em nossas vidas é preciso que as nossas vidas sejam impactadas. E todo avivamento, ele impacta a vida daquela pessoa que passa pelo avivamento, porque realmente modifica as atitudes da pessoa que está vivenciando um verdadeiro avivamento. Então, se minha vida ela é uma vida que é aquela mesmice e que não houve mudança e que eu continuo naquele marasmo, não sinto prazer em ler a palavra de Deus, não sinto prazer em adorar ao Senhor, não sinto prazer em buscar a face do meu Deus, em ler a sua palavra, então a minha vida não está avivada. Então eu preciso realmente mudar de atitude. Então é preciso despertar para isso, meu prezado irmão, minha irmã que nos escuta neste momento. Então, no tópico 2 da nossa lição, no tópico 2, diz assim: as condições para o avivamento espiritual. Aliás, o tópico 2 da lição ele trata aqui justamente as condições para o avivamento espiritual. E é interessante, antes de a gente adentrar essa parte, porque o nosso comentador ele fala que a pré-condição para o avivamento seria que uma situação de crise espiritual ou moral. É claro que nem sempre para haver um avivamento é preciso isso, né? De uma crise moral ou espiritual. Não são condições, mas acima de tudo nós iremos ver que essas condições para um avivamento espiritual, porque muitas das vezes a pessoa pode estar numa vida de temor a Deus, mas não está despertada para que a sua vida venha ter realmente um verdadeiro avivamento. Ou seja, para modificar toda a vida, fica naquele marasmo. Ou seja, está com a vida espiritual estagnada. Então, nem melhora e nem piora. Então, as condições para um avivamento espiritual, acima de tudo, primeira condição para um avivamento espiritual é a ação do Espírito Santo.
de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que vai mover e vai produzir toda essa ação dentro de nossas vidas. Então, essa ação que é pelo Espírito, primeiramente, vem dele. Então, o Espírito Santo adentra as nossas vidas, e já faz parte, claro, de nós. Nós já temos o Espírito Santo de Deus. Mas tem que haver algo que mova, né, o Espírito Santo para fazer todo esse movimento. Porque a ação é dele, sim. A condição para o avivamento espiritual, a condição é que esse mover vem do Espírito Santo de Deus. Mas precisa haver uma condição para que haja esse mover. Então, a condição é o seguinte: é a ação que a palavra de Deus vai produzir em nossas vidas. Então, eu leio a palavra de Deus, eu creio naquilo que está escrito, eu creio no que a palavra tem falado, então eu quero aquilo. Então eu quero isso que a palavra de Deus tem falado. Eu quero o que a palavra de Deus tem falado aqui para mim. Então eu quero tomar posse disso. Então, quando eu leio a palavra de Deus e creio, e essa palavra produz algo glorioso dentro de mim, de tal forma que eu não quero permanecer naquela minha condição que eu estou, então eu parto para a oração. Porque esta palavra que vai começar a tornar isso, vai trabalhar em minha vida para que se torne uma ação minha, para que inquiete o Espírito Santo de Deus e produza um avivamento. Então veja só o que é que o salmista fala no Salmo 119, o versículo 25, para que a gente entenda justamente esse efeito que a palavra de Deus produz. A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Olha só, a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Então, isso fala, claro que tem todo um contexto nessa questão do pó. Então, quando ele fala minha alma está pegada ao pó, era costume as pessoas, principalmente aquelas pessoas no Antigo Testamento, quando ia orar a Deus, iria se prostrar diante de Deus, então eles se prostravam no pó, né? E por isso que é comum a gente ouvir o salmista dizendo: eu me prostro no pó e na cinza. Então é uma característica de humilhação. Isso aí é uma atitude de humilhação. Com a boca no pó, põe a boca no pó, como Jeremias fala. Então essa atitude, quando ele fala que a alma está pegada ao pó, está falando que ele está numa atitude assim, de humilhação, prostrado diante de Deus em humilhação. E ele pede justamente nesse momento para que a palavra do Senhor vivifique ele. Vivifica-me segundo a tua palavra. Então, sabemos que essa ação depende justamente da palavra. A palavra, nós lemos a palavra produz um efeito em nossos corações, o que nos impulsiona a orar ao Senhor, a clamar a Ele por uma intervenção, através da intervenção do Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito de Deus é movido e que produz esse efeito sobre nós, vem sobre nossas vidas de forma sobrenatural, nos inquietando, aí sim, aí produz as condições do avivamento para as nossas vidas, aí vem o quebrantamento. Então, quebranta a nossa alma. Então nós nos sentimos humilhados, nós reconhecemos a nossa pequenez, nós reconhecemos o nosso lugar como servo, como dependentes do Senhor. Então nosso coração se quebranta e se derrama diante do Senhor. Então, com essa condição de quebrantamento, de reconhecimento
do poder do Senhor e que nós não somos nada e que somos dependentes dele, então vem justamente o arrependimento e começamos a confessar as nossas súplicas. Nós começamos a confessar as nossas falhas para o Senhor e nos arrependemos das nossas atitudes, das nossas palavras. E sim, isso sim, é que começa a produzir um avivamento espiritual em nossas vidas. Isso sim, porque produziu um arrependimento. Então estamos ali diante do Senhor, prostrados, humilhados, suplicando por perdão e suplicando por uma mudança em nossas vidas e suplicando por um avivamento em nossas vidas. Então, por isso que o avivamento ele é distinto dos movimentos que nós vemos muitas das vezes em nossos cultos pentecostais, onde a pessoa está pulando, está gritando, está ali, mas no outro dia, muitas das vezes, não modifica nada na vida de determinadas pessoas. Aquelas pessoas estão ali pulando, gritando, mas no dia seguinte não se mudou nada, não houve mudança de atitude daquela pessoa. A pessoa chegou para casa, no outro dia tinha intrigado, continua sem falar com o irmão. Então, essas atitudes não condizem com um verdadeiro avivamento. Então, por isso, essas são as condições para o avivamento espiritual. Então, primeiro, ação do Espírito Santo, depois, ação da palavra de Deus em sua vida. Terceiro, quebrantamento. E quarto, arrependimento é o que produz arrependimento em sua vida. Então, mas claro que o avivamento ele vem e o Senhor está disposto a derramar do seu Espírito Santo em abundância e produzir um avivamento na vida da igreja, em nossas vidas. Mas por que nós não vemos os avivamentos na igreja, em nossas vidas? Quais são os obstáculos? Então, existem alguns obstáculos ao avivamento. Claro que tem uma lista grande, mas eu vou apenas numerar 3 obstáculos para que não aconteça um avivamento em nossas vidas e na igreja. Então, o primeiro obstáculo para que haja avivamento é a incredulidade. Mas você pode dizer, como incredulidade? Você pode perguntar, como incredulidade? Eu sou crente, eu aceitei ao Senhor, estou na igreja, mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que nem sempre isso quer dizer que você é uma pessoa crédula. Por quê? Tem promessas que Deus faz e que muitas das vezes as pessoas não acreditam na sua santa e preciosa palavra. Infelizmente, Deus opera maravilhas, Deus opera grandes coisas e muitas das vezes nós não cremos na sua totalidade. Hoje em dia já tem pessoas que não crêem no poder total do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, existe uma corrente teológica que diz que o Senhor não opera milagres hoje, que só operou na época dos apóstolos. Então, se eu creio dessa forma, então já é um obstáculo para o avivamento, porque eu estou dizendo que o poder do meu Deus é um poder que ficou limitado ao passado. Mas quando eu leio a palavra de Deus e que vejo que o escritor aos Hebreus diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que ele fala na sua palavra lá em Malaquias, dizendo que eu, o Senhor, não mudo, então quando eu vejo, confronto essas coisas por meio da palavra de Deus, então eu creio nisso. Então, se eu realmente creio, então é o diferencial, porque eu estou abrindo a porta para que haja um avivamento na minha vida.
Mas a partir do momento quando eu não creio nessas passagens, não creio na totalidade da Bíblia, então a incredulidade começa a se tornar um empecilho para mim, um empecilho para a minha vida, para que haja realmente um avivamento. Então, a incredulidade é um passo, é um caminho, é um obstáculo que se constitui para o avivamento. O segundo que se constitui é a ortodoxia defeituosa. Quando nós falamos de ortodoxia, é a forma bíblica pela qual é passada, ensinada as doutrinas fundamentais do cristianismo. Então, aquilo que foge do padrão do cristianismo, então nós chamamos de ortodoxia defeituosa. Então vejam, com isso, os falsos ensinamentos têm feito com que as pessoas não creiam na totalidade do poder operacional do nosso Deus, do Pai, do Filho e, acima de tudo, do Espírito Santo. Então, essas coisas constituem uma barreira. E terceiro ponto é a inércia espiritual. E essa inércia, a inércia fisicamente falando, quando nós falamos de inércia, a inércia é a resistência à mudança de um determinado estado. Então, por exemplo, um corpo está parado, então ele tende a ficar parado. Então, para que eu mude a situação, por exemplo, deste copo que está parado, para que eu mude essa situação, essa inércia, então essa resistência, essa mudança que eu chamo de inércia. Então, eu tenho que aplicar uma determinada força. Então, quanto maior for a força para aplicar, para mudar uma situação que está em repouso, então maior é a inércia desse corpo. Então, justamente, muitas das vezes é isso, nós nos encontramos numa inércia espiritual. Estamos ali acomodados, parados, e até uma mudança espiritual acontecer em nossas vidas vai ser difícil, porque estou acomodado e não quero sair do meu estado. Então, esses são alguns obstáculos para que haja um avivamento espiritual em nossas vidas. E o terceiro ponto que nós queremos tratar aqui é a necessidade de um avivamento espiritual, que é o terceiro e o último ponto. Então, primeiramente, para que haja necessidade de um avivamento espiritual, é que eu reconheça que realmente há uma necessidade, eu que tenho a necessidade realmente de que minha vida seja reavivada. Então, eu quero ler apenas 2 versículos aqui, que se encontra em Gênesis 26, versículo 17 e 18. Veja só, um trecho, e vocês irão entender onde eu quero chegar. Gênesis 26, versículo 17 e 18 diz assim: Então Isaac foi-se dali e fez seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. O que é que eu quero falar com essa passagem? Essa passagem bastante conhecida é uma passagem pela qual onde Isaac estava na terra dos filisteus. E o que acontece? Como ele engrandeceu, ficou rico, prosperou grandemente, os filisteus ficaram com inveja dele. Então, a primeira coisa que fizeram foi chegou para ele, a gente pode ver isso, não é? No versículo 14, que diz que os filisteus o invejaram. No versículo 15 diz que eles fecharam os poços que o seu pai tinha cavado, no caso de Abraão. E depois no versículo 16, o rei daquela região, Abimeleque, chega para Isaac e diz assim: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então expulsou Isaac e tudo aquilo que ele tinha, expulsou Isaac daquela terra. Então, a primeira coisa que Isaac percebeu que tinha que fazer, já expulso, porque secaram, fecharam os poços, ele abria outra, tapavam. Então foi expulso dali. A primeira coisa que ele fez com sua família, com sua esposa, foi, e os gados que tinham,
foi cavar poços. Então ele compreendeu que a primeira necessidade da sua vida naquele momento, dele e dos seus animais, era cavar poços para tirar água, porque a água era uma necessidade urgente naquele momento para ele, sua esposa e os animais que ele tinha. Então a água era uma necessidade urgente. Então ele cavou, ele reconheceu, lembrou-se aqui, meu pai cavou poços neste lugar. Então aqui tem local que realmente tem água. Então ele percebeu essa necessidade. E o que traz isso para nós é que, primeiramente, eu tenho que reconhecer que a minha vida necessita do avivamento espiritual, que eu tenho necessidade, a minha alma necessita. Então, quando eu reconhecer que a fonte primordial e necessária que minha vida precisa e minha alma precisa de um avivamento, então esse é o primeiro ponto, é reconhecer essa necessidade. Então, quando eu reconheço essa necessidade, então eu vou buscar, eu vou procurar, eu vou pedir, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou ler a palavra de Deus, eu vou ter mais comunhão com o Senhor, eu vou me aprofundar mais aqui buscando a face do Senhor. Então, realmente, o avivamento acontecerá na minha vida. Então, é preciso que, primeiramente, eu reconheça que tenho uma necessidade, e essa necessidade é uma necessidade primária, primordial, a primeira que eu devo colocar diante das outras prioridades. Então, nós vemos que Neemias, quando na época de Neemias e Esdras, onde houve aquele avivamento, o pessoal reconheceu através da palavra o desejo de ouvir a palavra de Deus, escutar a palavra de Deus. A palavra de Deus provocou mudança em seus corações, e no final de tudo, o que foi que aconteceu? A confissão de pecado, arrependimento, renovação do pacto para com Deus, e alegria e contentamento. O povo se tornou alegre, que esse é o resultado do avivamento, né? Como resultado, o povo havia entendido a palavra de Deus. Então, essas necessidades, quando eu coloco essa necessidade como a primeira na minha vida, então as coisas modificam. Então, meu prezado irmão, minha prezada irmã, que nós possamos sair do marasmo, da inércia, e buscarmos ao Senhor. Reconhecermos a necessidade, primeiramente, essa necessidade de buscarmos ao Senhor e buscarmos um avivamento em nossas vidas, para que realmente haja uma mudança em nossas vidas e, consequentemente, inflamar a igreja com essas mudanças. Amém? Então, estaremos terminando por aqui, nessa nossa lição, e espero que essa lição venha falar profundamente ao teu coração e que venha produzir frutos gloriosos para a tua vida. Apenas lembrando que à noite teremos culto, a partir das 6 horas da noite. Então vocês todos estão convidados a estarem presentes neste culto, né? Então você é o nosso convidado. Então venha, traga sua família, primeiro culto do ano de 2023. Então ore comigo agradecendo ao Senhor por tudo quanto o Senhor fez por nós neste dia, nos concedendo esta palavra maravilhosa para o nosso alimento. Ore comigo. Eterno e soberano Deus, Pai Santo e maravilhoso, Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, por tudo quanto nos proporcionaste, Senhor, nesta manhã. Agora, meu Deus, sou grato a Ti pela vida de cada um que está assistindo esta lição. Que a Tua palavra produza um efeito maravilhoso e incomode cada um, Senhor, que ouviu estes ensinamentos nesta manhã. Senhor, meu Deus, que o Teu Espírito Santo venha fazer algo glorioso de mudança neste ano de 2023 e produzindo um grande avivamento em cada vida, Senhor, daqueles que nos escutam. Assim, meu Deus, é que eu te peço e te agradeço por tudo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Jesus abençoe a tua vida grandemente. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.